Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre selo mecânico duplo, né, dentro do contexto de bombas centrífugas, mas o selo mecânico duplo pode ser aplicado a outros tipos de equipamentos também, além da bomba centrífuga. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem busca material sério, de relevância, né, que a gente não vai ficar só enrolando aqui. E também, se você nos assiste pelo YouTube, te convido a se inscrever no nosso canal e também se tornar membro do nosso canal, né? Membro é uma coisa a mais, né? Do que ser simplesmente um inscrito no canal, né? Você, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, né? E se você nos assiste pelo LinkedIn, eu te convido a seguir a nossa página, né? Porque a gente também está sempre postando materiais, né? Conteúdos relacionados a esses temas aqui. Sem mais delongas, né, voltamos aqui à nossa apresentação, então a gente vai falar do selo mecânico duplo, né? Então, primeira coisa, eu tenho aqui dois desenhos, né? Um se trata de um selo mecânico simples e o outro trata de um selo mecânico duplo. Do ponto de vista conceitual, o que é um selo mecânico simples? Selo mecânico simples, eu tenho um selo só, ponto. É isso, não tem mais nada do que falar além disso. E selo mecânico duplo, eu tenho dois selos, ponto. Se eu instalo dois selos na minha bomba, eu tenho o selo duplo. Acabou, né? Acabou a conversa. E se eu tiver três, eu tenho o selo triplo. E por aí vai, né? Eu posso ter quantos selos forem necessários, né? Então, a definição é só essa, não tenho mais nada que inventar em termos de definição. Bom, dito isso, por que motivo eu vou usar um selo mecânico duplo? Semelhantemente ao que a gente falou lá com a comparação de selo mecânico versus gacheta, se eu tenho um produto perigoso, eu estou usando gacheta, eu quero, né, ter uma condição mais favorável do ponto de vista de segurança, eu pulo de gacheta para selo mecânico simples. Mas às vezes o produto ele é tão perigoso que o selo mecânico simples ele ainda vai ter vazamento por ambiente. Vai ser menor? Vai, mas ainda vai ter. Então o que eu faço? Eu coloco mais um outro sistema de contenção, que é o selo mecânico duplo. Então, como eu disse, você depende do risco que você está envolvendo. No caso aqui, voltando na apresentação, o que acontece? Eu tenho, como é que eu sei se o selo mecânico é simples ou duplo olhando para o desenho, né? Aqui está colorido, eu fiz questão de colocar colorido justamente para facilitar. Mas quando eu olho um desenho em preto e branco, né, eu preciso verificar alguns quesitos, né? E o que eu tenho que verificar aqui? A primeira questão é o conjunto de molas. Aqui eu tenho um conjunto de molas. Aqui no caso eu tenho dois conjuntos de molas, mola 1 e mola 2. Então isso aqui já é um indício que eu tenho um selo duplo. Aqui seria um selo simples e aqui seria um selo duplo. Por que eu falo indícios de selo duplo? Porque existem selos mecânicos simples que mesmo tendo, ou seja, eu tenho um selo só, que eu ainda tenho um segundo conjunto de compensação. Só que esse conjunto de compensação não é para o selo mecânico, e sim para uma bucha de contenção, que ela funciona mais ou menos como se fosse um selo mecânico, mas, né, eu tenho atrito e tudo mais, mas ela vai ter uma contenção menor, né? Depois, num momento oportuno, a gente faz um vídeo comparativo entre, né, o selo mecânico simples com bucha de contenção e o selo mecânico duplo, né? Mas, no modo geral, eu posso ter selo mecânico, né, então um segundo conjunto de molas. Mas um outro indício são as faces de vedação. Nesse caso aqui, eu tenho uma face de vedação aqui, e nesse caso, eu tenho duas faces de vedações. No caso, essa laranja com a amarela, e no caso, essas duas verdes aqui, a verde clara com a verde escura. E qual que é a diferença entre a bucha de contenção? A bucha de contenção, ela sempre vai ficar na parte mais externa do selo, mais para o final aqui do selo, e ela não tem o formato dela é bem distinto, né? Dá para ver no desenho bem distinto. Depois a gente vai comparar, você vai entender, né? Mas vamos deixar isso para outro vídeo, para a gente poder discutir esse assunto, né? Bom, como eu disse, o que acontece com o selo mecânico simples, né? O produto que está aqui sendo bombeado, aqui ele está pressurizado, ele vai vazar aqui para o ambiente, através das faces. Por isso que eu sempre falo que selo mecânico sempre vaza. O pessoal fala que quando tá com defeito, que está vazando, não, ele vaza o tempo todo, então você tem que tomar cuidado se o produto é perigoso. Tome cuidado quando você opera, né,
estiver próximo de bombas, né? Você pode, teve uma pessoa que trabalhou comigo que botou a mão no selo mecânico, pôs na cabeça, caiu o cabelo na onde ele pôs o dedo assim, né? Ele pôs o dedo assim, caiu o cabelo. Então é perigoso. E aqui no caso do selo duplo, o que acontece? Aqui também está o produto, né? Eu tenho dois casos, mas eu vou deixar para discutir isso em outro vídeo também. Então, digamos que a pressão aqui seja maior do que aqui, ele vai vazar para cá e depois ele vai vazar para o ambiente aqui. Então, para isso, subentende que eu preciso ter, no caso do selo mecânico duplo, eu preciso ter um outro fluido aqui para fazer a contenção desse vazamento. E esse outro fluido, ele é tão importante que ele recebe um nome especial, ele recebe o nome de fluido barreira. Se você for analisar materiais em inglês, pode vir como barrier fluid ou pode vir como buffer fluid. Né? Então, assim, um fala que, aí depende da função, um fala que barreira é de um jeito e o buffer seria outro. Mas quando você olha outro fabricante, ele usa os termos invertidos. Então, para mim, para nós aqui, tudo é fluido barreira. É isso que importa. Então, o que acontece? No selo mecânico duplo, obrigatoriamente eu tenho que ter um fluido barreira. Esse fluido barreira pode ser um fluido, um líquido, ou pode ser um gás, pode ser um gás qualquer. O ar comprimido, nitrogênio, sei lá, pode ser qualquer coisa. Né? Depende dos processos, dos produtos que eu tenho aqui. Tem que ser alguma coisa que seja compatível. Então, no caso, como é que eu sei que esse desenho trata-se de um selo mecânico duplo e não um selo mecânico simples com bucho? Primeiro, está nessas marcações aqui, que eu vou até mudar a cor, tá nessas marcações aqui, vou colocar de preto, essas marcações aqui, ó, o fluido, ele joga aqui dentro do fluido barreira. No caso, né, do outro, essa bucha, ele vai jogar atrás aqui do selo mecânico. Eu não vou ter o conjunto de mola, vai estar aqui, normalmente aqui, ó, no selo mecânico. Mas, como eu disse, a gente vai tratar disso em momento oportuno. E olhando para o selo, como é que eu sei que se o selo mecânico é simples ou duplo? Nesse caso aqui, se eu for analisar, eu só tenho uma conexão que eu posso abrir aqui, né? Essa conexão, dá para ver os furinhos lá. Então, o que acontece? Se eu tenho uma conexão só, esse aqui pode ser o que a gente chama de quench ou pode ser o que a gente chama de flush, né? No caso, eu teria que olhar o desenho para ter certeza, né? Dá para, aqui, pelo esquema aqui, dá para a gente afirmar que é o flush, primeiro porque eu só tenho uma entrada, né? O quench ele vai ter duas, né? Eu vou ter duas conexões. Então já começa por aí. No caso do selo mecânico duplo, eu tenho que ter no mínimo duas. Por que duas? Porque eu preciso de ter uma entrada e uma saída, digamos assim, para um fluido barreira. Então já começa, se eu tenho uma conexão só, é selo simples. Se eu tenho duas, tem um indício que pode ser um selo duplo, mas eu tenho selo simples com duas conexões, então não é só isso. Eu tenho que analisar a inscrição que eu vou ter aqui. No caso, nesse selo aqui não tem inscrição, só tem uns numerozinhos, né? Mas normalmente quando é selo mecânico duplo, ele vai vir, depende do fabricante, mas ele pode vir LBI ou LBO, que seria líquido barreira de entrada, I de entrada, LBO, que seria líquido barreira out, né, saída, né, que seria a saída do fluido barreira. Então tenho que olhar as conexões aqui e ver qual é o tipo de marcação. Quando eu tenho as 4 conexões, que pode acontecer, o que vai vir? Vai vir também quench e vai vir flush. Né? Então, para diferenciar, o fabricante ele coloca na própria descrição. E por fim, a última coisa é esse comprimento aqui do selo, quando é selo duplo, ele é bem maior. Inclusive você vê as faces de vedação aqui, essa face de vedação aqui, ela fica bem visível aqui, né? Essa face de vedação fica visível ao olho nu. Então esses são os principais diferenças que você vai encontrar fisicamente entre um selo mecânico simples e um selo mecânico duplo. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se você tiver alguma sugestão, coloque nos comentários. E também se você quiser saber mais sobre bomba centrífuga ou sobre selo mecânico, nós temos cursos específicos nesse tema. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.